Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Oliveira, zagueiro que foi bem, né, pelo Valladolid na segunda divisão da Espanha, e além do próprio Valladolid do Ronaldo, tem também o Vasco interessado na sua contratação. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, quero falar também sobre essa questão envolvendo o zagueiro Mina, se ele poderia ou não chegar para o Cruzeiro, porque é uma situação envolvendo igual o Dudu, o Gabigol, o Mina, seria essa peça-chave, uma cereja do bolo, né, ter essa contratação do zagueiro colombiano, que tem sido titular da Colômbia nos últimos jogos da Copa América. E também, para finalizar aqui, sobre o Bruno Henrique. Alguns de vocês gostaram dessa sugestão de nome, até porque, e outros não, né? Eu vou deixar bem claro. Mas muita gente falou uma questão envolvendo o seguinte: pode ser que pro ano que vem seja uma peça que não seja mais titular no Flamengo. E se você pensa que ele está lesionado, que ele não está jogando, é muito pelo contrário, tá? É porque você está por fora, mas desde o início do ano ele tem sido titular, inclusive deixando o Cebolinha, né? Que eu gosto muito também. Acho que se o Cruzeiro fosse atrás eu acharia mais interessante, mas eu acho que é mais viável nesse momento o Flamengo liberar pro ano que vem, óbvio, o Bruno Henrique do que o Everton, o Cebolinha, né? Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com a sua ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos. Certamente você puder deixar seu like, se inscrever, vai nos ajudar bastante, beleza? Então bora aqui pro conteúdo. Bom, quero começar falando sobre o Oliveira. Vou deixar aqui os números dele nessa atual temporada e essa matéria aqui, ó, de que o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro para essa atual temporada, né? Então estava emprestado ao Valladolid, teve um bom desempenho e chama a atenção então do Vasco para esse ano. Informação aí do Globo Esporte e tudo mais falando sobre o defensor. Eu acho um jogador interessante. Olha, se o Cruzeiro não tivesse com a sua zaga tão ajeitada, eu diria que uma boa opção para ser um reserva imediato. Se o Ronaldo fosse dono do Cruzeiro, eu não ficaria surpreso se o Oliveira voltasse a ser uma alternativa. Mas nesse atual cenário, eu diria que não. Acho que o melhor é, inclusive, o Cruzeiro tentar, né, recuperar um valor investido na época da sua contratação. Deixa eu ver aqui se mostra, ó. É um valor que foi próximo disso aqui, ó, 750 mil euros, basicamente 2 milhões e 800, 3 milhões de reais, que o Cruzeiro pagou junto ao Atlético Goianiense. Naquela época não tinha nem como, né, não pagar, porque teve um desempenho sensacional na Série B de 2022, 49 jogos, 2 gols e 2 assistências, mas ano passado no Campeonato Mineiro e na Série A teve um desempenho bem ruim, né, 30 jogos, ainda marcou 2 gols, mas no meio do ano foi emprestado ao Valladolid. O mais engraçado no Valladolid, ele foi um pedido do Pesolano, e aí todo mundo pensou, pô, ele chegou, né, basicamente, acho que tinha mais de 25 jogos restantes, o Valladolid estava mal, mas aí ele começa, só que ele era reserva, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, não é à toa que ele só jogou 11 jogos, dá pra ver aqui que ele ficou vários jogos no banco, ó, sem jogar, tudo bem que uma adaptação ao futebol europeu, mas aí aqui, ó, ele começa a entrar no finalzinho e tudo mais, até pegar a sequência lá no dia, se não tiver enganado, dia 13 de abril, foi isso, dia 13 de abril, e aí desde então foi sendo um titular absoluto nessa posição nos últimos 9 jogos, basicamente, todos eles na condição de titular. Então terminou a temporada muito alta, dá pra ver aqui, ó, o Valladolid por pouco, acho que por um empate, uma vitória, não ganhou o título da segunda divisão do futebol espanhol. A tendência é que o Ronaldo vem do Valladolid nesse ano, eu acho que ele já tá de saco cheio dessa questão envolvendo de SAF e tudo mais. E aí o Oliveira pertence ao Cruzeiro, né? Tem contrato até o final, se eu não estiver enganado, de 2026 ou 2025. Tem 28 anos de idade, o Vasco para contratar vai ter que colocar, né, um dinheiro. Pode ser que o Vasco tenha essa condição, porque vai vender a SAF e tudo mais, não sei como que dá essa questão, mas 4 milhões, 5 milhões para o Cruzeiro recuperar o investimento, eu acho que já seria uma boa, dependendo até mais, né, 6, 7, aí seria uma ótima negociação, mas enfim, não acho que ele tenha mais espaço no Cruzeiro. Foi importante na Série B, se ele voltar a jogar, a ser aquele zagueiro que ajuda muito na construção. Era uma zaga muito boa, com o Zé Ivaldo e o Oliveira, foi fundamental para aquele esquema do Pesolano, fora o Eduardo Brock, era uma zaga que eu acho nível de Série A, Eduardo Brock, Oliveira e o Zé Ivaldo, esses caras numa linha de 3 para jogar, né, com liberdade, para criação, era muito importante. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo sobre essa possível ida, né, do Oliveira para o Vasco. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva, eu já fiz meu palpite, né, para esse jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, aqui nas minhas apostas, ó, vamos lá, Cruzeiro eu coloquei aqui então para vocês verem, ó. Cruzeiro empatar ou vencer, R$11, voltando 21,12. Lembrando que tem os próximos jogos, inclusive da seleção brasileira. Vamos aqui, ó, os jogos internacionais, vamos tirar aqui, jogos internacionais, Copa América. Esse jogo aqui contra o Paraguai, beleza? Uma vitória do Brasil pagando 1,32. E também no duelo contra a equipe da Colômbia, ó, que é um jogo mais difícil no próximo dia 2. Se eu não estiver enganado, esse jogo é na terça-feira, 1,83 a cada real apostado. Eu vou aqui nesse jogo então contra o Paraguai, vamos tirar esse jogo aqui do Cruzeiro.
1,32 a cada real apostado. Vamos colocar aqui então 15 reais para o Brasil vencer. Vamos colocar mais, eu tô confiante nesse jogo, acho que o Brasil vai vencer. 20 reais, voltando 26,40. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando que você pode apostar também nos outros duelos, né, que vai ter aqui, ó, várias partidas bem interessantes. Argentina e Peru também, cotação até que alta. A Argentina não briga mais por nada, né, então é um jogo aqui complicado de pensar numa vitória fácil, mas ainda assim está pagando muito bem. Para você começar, 100% de bônus, pode começar a partir de R$1. O link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Bora falar aqui então sobre o Bruno Henrique, jogador de 33 anos de idade, vai completar 34 no final do ano. E assim, será que ele poderia ser uma boa para o Cruzeiro? Olha, ele tem contrato de mais 2 anos no Flamengo, tem sido titular, como mostrei aqui nos últimos jogos, nos últimos 5, né? 1 gol e mais 2 assistências, mais uma assistência na temporada, 29 jogos disputados, 4 gols e 1 passe. É aquela coisa, pro ano que vem, eu acho que ele vira uma alternativa viável pro Cruzeiro, porque apesar de ter esse contrato com o Flamengo, vai chegar o Claudinho e eu acho que ele vai acabar perdendo essa posição, que hoje é ele e o Luiz Araújo. Até falei aqui no início do vídeo que tem um Cebolinha, por exemplo, que não tem jogado com frequência, né? Mas, cara, o Flamengo tem tantos pontos que, sinceramente, eu acho que pelo menos um desses pode sair para ter mais espaço, né? Em alguma outra equipe. Aqui, ó, o Cebolinha, por exemplo, eu até prefiro ele, mas dá pra ver que ele tem jogado com frequência, é um reserva e tem 28 anos de idade, na temporada 24 jogos, 5 gols e 4 assistências, foi comprado com valor que aí eu acho difícil, né? Porque ele foi comprado por quase 70 milhões de reais. E aí o Flamengo aceitaria vendê-lo depois de 2 anos e meio por 40, 50? Olha, não sei. Então eu colocaria o Cebolinha como o sonho principal e o Bruno Henrique como alternativa, né? Por que não? Eu acho que podem ser duas boas opções, já que o Cruzeiro, cara, vamos combinar, mesmo com esse aporte do Pedro Lourenço, eu não esperava que o Cruzeiro ia especular do Gabigol, então eu vou colocar aqui esses dois, tanto o Bruno Henrique quanto o Cebolinha, como alternativas pro ano que vem. O Bruno Henrique é bom porque é um jogador que está vivendo uma fase legal, ele teve problemas sérios de lesões em 2022 e ano passado, quando ele voltou, mas ele voltou ano passado e foi muito bem, né, pro título do Flamengo ano passado. Não, acho que ano passado o Flamengo não ganhou nada não, mas sim, para aquela reta final, para a Copa do Brasil, que o Flamengo chegou na final, ele foi muito bem e aí o Flamengo não teve outra opção a não ser renovar o contrato do atacante. 7 gols e 2 assistências, já passou pelo Cruzeiro na equipe de base, quando foi emprestado para o Itumbiara e para o Uberlândia, até ele para o Goiás, para o Wolfsburg e para o Santos, onde veio também fases sensacionais. Vale lembrar que aquela temporada de 2019 dele foi absurda, né? 35 gols e 15 assistências, né? Naquela ocasião até foi convocado para a seleção com muito mérito, não é à toa que tem 2 jogos aqui pela seleção principal do Brasil. Enfim, nessa atual temporada, 29 jogos, então 4 gols e 1 assistência. Se fosse preferir o Cebolinha, porque se o Cruzeiro quer pagar um valor alto, pode ser uma boa. Mas é que eu falei, o cara foi comprado por quase 15 milhões de euros, né? Então, difícil, mas não tem desempenhado essa mesma função. Se chegar o Claudinho, na minha opinião, um desses vão sair. Então vai ser o Claudinho numa ponta e o Luiz Araújo nesse momento na outra. E aí teria o Bruno Henrique como opção e o Everton Cebolinha ainda no banco. E tem mais um que eu estou esquecendo, porque o Arrascaeta pode jogar por esse setor, o De La Cruz, dependendo, também cai pelas beiradas, não só pelo meio. Enfim, vou deixar aqui essas duas opções para vocês. Você gosta, não gosta? Estou curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. E para terminar, quero falar aqui então sobre o Mina, que tem sido titular, né, na Copa América, ó, nesses últimos 2 jogos. Dá para ver aqui, ó, contra Bolívia e Paraguai, e ainda não definiu o seu futuro. Até trouxe um vídeo aqui recente, depois da declaração do Matos na vitória do Cruzeiro contra a equipe do Atlético Paranaense, de que o Mina ainda está na mira do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não vai fazer nenhuma loucura, por exemplo, oferecendo um caminhão de dinheiro para contratá-lo para essa atual temporada. Eu ainda acho que tem alguma chance dele chegar? Sim, até porque a concorrência aqui no Brasil por ele não está muito grande. Então, os times que procuram zagueiros já estão fechando contratações, o Atlético Mineiro, o Botafogo, e o Mina vai virando uma alternativa que estava sendo especulado no Cruzeiro, Botafogo e também na equipe do Internacional. Desses 3, o Cruzeiro é o que mais demonstrou interesse e eu acho que para essa temporada seria muito bom. E até eu falei do Oliveira, né? É difícil você pensar dele voltar a ter espaço, porque na minha opinião, se chega o Mina, até por exemplo, o Neres, na minha opinião, teria chance de sair, porque o Jonathan Jesus seria um reserva imediato com a chegada do Mina. Eu acho que ele seria titular, e aí não vou nem falar quem que eu tiraria, o João Marcelo ou o Zé Ivaldo, não sei. Eu tiraria o Zé Ivaldo pela questão da idade, se eu fosse o treinador, se eu fosse gerindo um time no FIFA, né? Se eu fosse o executivo, mas tem que ver essa questão. Mas eu acho que sim, né? O João Marcelo e o Mina. Aí reserva imediato para entrar no finalzinho do jogo, o Zé Ivaldo e o Jonathan Jesus como uma terceira opção no banco.
e aí o Neres para onde ficaria, né? Então acho que teria naturalmente essa troca, e aí até pro Oliveira ficaria bem complicado. Enfim, vamos aguardar essa questão envolvendo o zagueiro Mina, 29 anos de idade. Você gosta? Você acha que valeria esse investimento de quase 1 milhão, dependendo de salário, e luvas pro zagueiro de 29 anos? Deixa aqui embaixo o que você tem a dizer. Outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recente aqui no canal vão estar aparecendo aqui na tela, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera.